Eu me apresento a Ti, Senhor, como um vaso de barro, que habita em mim a excelência, o poder do Teu Espírito. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Eu repreendo deste lugar tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus, todo espírito de incredulidade, de indiferença, toda ação maligna do inferno sobre a tua mente, sobre o teu corpo, eu mando embora deste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Amados, eu trago uma palavra de Deus e o Senhor tem nos levado a as ministrações a respeito de uma vida espiritual, de uma vida de transformação. E às vezes as pessoas não entendem, né? Bênção, queridos. Deus, Ele tem para nós e nós cremos assim. No final nós vamos orar e Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida. E quanto mais eu aproximo de Deus, quanto mais eu levo uma vida no Espírito, mais bênção o Senhor tem para mim. E você sabe, quanto mais eu aproximo de Deus, menos eu peço para Deus e menos eu preciso das coisas materiais. Então, quando às vezes, né, eu mesmo, Senhor, estava relutando com essa palavra, e Deus, Ele está já um bom tempo, a gente está falando a respeito de uma vida no Espírito, e eu creio que Deus, Ele tem algo em nossas vidas, sobre esta igreja, sobre aqueles que nos assistem, né, a gente realmente ser pessoas convertidas, pessoas que mudar a nossa mente, andar pelo Espírito, deixar o pecado, deixar as coisas erradas, de ser pessoas, cristãos, cheios de poder, cheios de unção, a ponto da nossa presença nos lugares, ter poder de curar, ter poder de libertar, ter poder de manifestar a glória de Deus, porque é para isso que nós somos chamados. Eu creio que quando alguém aceita Jesus, irmãos, é para isso que Deus nos chama, para realmente ser um representante dEle nessa terra, neste mundo, para as pessoas aí fora. Ontem, eu não sou contra, não, tá bom, queridos, nós somos uma igreja que as bênçãos do Senhor, nós cremos por completo, que nenhuma unha tem que ficar no Egito, nenhuma unha. Tudo que Deus tem para nós é promessa, nós temos que tomar posse mesmo. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho, assim, eu coloco algumas rádios evangélicas, e eu fui daqui em casa, que não é tão perto, ouvindo testemunhos, e eu sei que Deus é glorificado nos testemunhos, né? Deus não é Deus de morte, mas eu vim aqui para a igreja e eu era pobre, agora eu estou com 2 carros, 20 funcionários, não sei o que, comprei casa, estou com 2 carros, aí eu vim para cá, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vim para a igreja e tal, eu fiz tal compromisso com a igreja, consegui isso, consegui aquilo. As pessoas nem citavam muito Jesus, era algo de uma igreja, era algo que mais glorificava a igreja, que glorificava o Senhor Jesus. E sabe, irmãos, eu não vi ninguém falando assim, olha, eu era um pecador, hoje eu sou transformado, eu era alguém que brigava com a minha esposa, hoje não, eu declaro perdão. Eu não vi ninguém falando, eu sou uma pessoa hoje que eu tenho comunhão com Deus. Eu não vi alguém dizer, falar, eu não orava, hoje eu tenho prazer na presença de Deus. Sabe, eu não jejuava, mas hoje eu jejuo. Hoje eu gosto de ler a Bíblia. Então, queridos, olha, é muito bom nossos filhos tirar nota boa na escola, é muito bom nossos filhos terem uma carreira, mas é muito bom quando os nossos filhos nos amam, nos obedecem, sabe, estar junto conosco, é muito bom, e com Deus não é diferente. Então, acho que Deus está tratando conosco, para que nós realmente sejamos uma igreja forte, uma igreja poderosa, né? As bênçãos do Senhor é consequência da nossa proximidade com Ele, irmãos. As bênçãos do Senhor é tomar posse, tudo que nós precisamos já foi feito na cruz, amém? E eu quero estar falando, o tema, a vida através do Espírito, a vida através do Espírito, e eu vou estar lendo aqui com os irmãos, vamos ler o Romanos, quase o capítulo inteiro de Romanos. Eu
Talvez eu não vou terminar hoje, eu vou ter que fazer em duas partes essa mensagem. E o tema dessa mensagem está aqui na minha Bíblia mesmo, a vida através do Espírito. Então nós vamos lendo aqui versículo por versículo de Romanos 8, se você quiser abrir para acompanhar, fique à vontade, tá bom? Romanos 8:1 diz assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos, tem duas maneiras para viver a vida. Tem duas maneiras de nós andarmos, uma segundo a carne e a outra segundo o Espírito. E esse Espírito de Romano 1, ele está escrito com letra maiúscula, segundo o Espírito Santo. Então nós como cristãos, nós temos aqui Romanos falando, temos duas maneiras de andar, ou nós andamos segundo a carne, ou nós andamos segundo o Espírito. Agora a Bíblia diz que aquele que anda segundo o Espírito, não há condenação nenhuma. Então veja bem, nós temos o direito de escolher, ou eu ando segundo a minha carne, ou eu ando segundo o Espírito Santo. É um direito meu. Agora a condenação é eu que escolho. A condenação do pecado, que é a morte. Aí sou eu que escolho. Se eu ando segundo a carne, a condenação me pertence. Se eu ando segundo o Espírito, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há sobre mim. Então o diabo ele não pode vir me acusar, o diabo não pode me chamar de pecador, o diabo, porque não há nenhuma condenação. Sabe, queridos, Deus, Ele é amor, e as pessoas param no amor de Deus. A gente vê aí fora, Deus é amor, Deus, acha que Deus vai fazer isso, Deus é amor, mas Deus também, Ele é justiça. Agora imagina a natureza de Deus. A justiça fala, olha, o Senhor disse, aquele que pecar, morrerá. E Deus é justo, e Ele disse, Ele tem que cumprir. Aí o amor vem e fala assim, mas o Senhor é amor. Como que o Senhor vai deixar essas pessoas passarem por isso? E Jesus, amados, Ele vem harmonizar isso. Jesus, Ele vem harmonizar. Então, quando a justiça fala, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que passar por isso, Jesus veio e cumpriu justiça por nós. Quando o amor de Deus, Ele vem cobrar de Deus o amor, Jesus se fez amor por nós. A Bíblia diz que Ele amou nós de tal maneira que entregou Jesus naquela cruz. Então Jesus, Ele veio cumprir o amor de Deus e a justiça de Deus. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque toda condenação, o pastor Daí está pecando, o pastor Daí fazendo a coisa errada, ele tem que sofrer, ele tem que morrer, Jesus já fez por mim naquela cruz. E o amor de Deus é manifestado na minha vida a cada dia, a graça de Deus. Então nós temos duas escolhas para viver, ou segundo a carne, ou segundo o Espírito. Agora, quem anda no Espírito, não há nenhuma condenação. Romanos 8, o versículo 33, 34 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha só, quem fará, quem tem a ousadia de fazer alguma acusação contra o escolhido de Deus? E sabe, irmãos, esse aqui é um texto, num reino espiritual, de uma pergunta espiritual, mas para nós também, nós temos que tomar muito cuidado também, quando nós acusamos um homem, uma mulher de Deus.
Nós temos que ter muito cuidado de um escolhido de Deus. Eu sempre gosto de falar de Davi. Saul estava ali, ó, como um cachorro, como um cão, a Bíblia diz. E os homens falaram: agora mata ele, agora acaba com ele. E ele fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Do ungido do Senhor. Não importa se a pessoa um dia desviou, se ela está vivendo como um cão, mas ela é uma escolhida do Senhor, ela é um ungido do Senhor. E a Bíblia diz aqui, ó: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então toda acusação que for levado a Deus, Deus já justificou quando eu ando segundo o Espírito. Você consegue entender isso, irmãos? A mensagem que é andar no Espírito, não há nenhuma acusação. O diabo vem acusar nós, Jesus já pagou o preço por nós, Ele já fez tudo. Agora, versículo 34 diz: quem os condenará, se foi Cristo que morreu? Quem o condenará, se foi Cristo que morreu? E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem vai nos condenar? Quem vai nos condenar? Se foi Cristo que morreu por nós. E ainda tem mais: Ele ressuscitou e é Ele que intercede por nós. Irmãos, andar por Espírito, irmãos, é diferente. Andar por Espírito é uma proteção. Jesus intercede por nós, não há acusação. Nós estamos diante de Deus como santos. E sabe, talvez você não valorize a tua vida, mas o céu tem uma expectativa de te conhecer. Às vezes nós falamos: quando eu for no céu eu quero falar com Abraão, eu quero falar com Moisés, eu quero falar com aqueles homens de Deus. Eles que estão ansiosos para perguntar: como que é viver uma vida no Espírito? Como que é ser cheio do Espírito Santo? Como que é Deus morar dentro de vocês? Porque nós só ouvimos falar, mas vocês viveram esse tempo. Então nós somos mais importantes que qualquer homem da Bíblia, irmãos. A Bíblia fala: João Batista, nascido de mulher, não existiu homem igual a ele. Mas ele fala: aqueles que é nascido do reino de Deus, o menor que seja, é maior do que João Batista. Qualquer pessoa que você vê, qualquer inventor, qualquer pessoa famosa, elas não chegam aos pés de João Batista. Mas aqueles que vivem no reino de Deus, que é nascido de Deus, o menor que seja, é maior do que João Batista. Porque João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Nós temos o próprio Jesus morando dentro de nós. Isso é viver pelo Espírito. Isso é escolher andar no Espírito. Romano 8, versículo 2, vamos passar aqui para o versículo 2. Diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse Espírito, eu acho que eu passei tudo em maiúsculo, eu tenho um costume, né? Mas esse Espírito está falando do nosso Espírito, ele é escrito em letra minúscula. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É quando eu escolho, presta atenção, irmãos, é quando eu escolho a viver guiado pelo meu Espírito e não pela minha carne. Então a lei do Espírito, quando eu ando pelo Espírito, ele me livra da lei do pecado e da morte. Por que eu ando, pastor, pecando? Por que eu não consigo vencer o pecado? Por que eu vivo ando sempre caindo? Porque você não decidiu andar pela lei do Espírito. É o nosso Espírito que se comunica com Deus. Então eu preciso ouvir a voz do Espírito e não a voz da carne. Seja qual for a tendência, meu irmão, seja qual for, falando de pecado, ou de vontades, ou de prazeres, meu querido, nossa carne nunca vai ter prazer. Na verdade, a nossa carne, ela luta, ela milita, ela batalha contra o nosso espírito. É uma luta constante.
É uma luta constante. A Bíblia fala que elas militam um contra a outra. A natureza carnal e a natureza espiritual, elas vão lutar. Então, aquela que eu decido viver, ela vai prevalecer. Então, desculpa, irmãos, quando você vir conversar comigo e falar, pastor, eu vivo caindo, eu não tenho força, eu vou te falar, você não tem orado, você não tem lido a Bíblia, você não tem buscado a Deus. Porque quando eu decido fazer isso, eu alimento o meu espírito e minha carne fica para trás. Não é que eu não vou ter, não é que não vai vir tentações, mas o meu espírito está forte para vencer. Eu alimento mais ele, porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 7:25 diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, quem? Eu mesmo, com entendimento, com o Espírito, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha aqui, ó. Assim que eu mesmo, com entendimento, com o Espírito, sirvo a lei de Deus. É a minha escolha. Com entendimento, com o Espírito, eu vou servir a lei de Deus. Agora preste atenção, meu querido. A lei de Deus, a lei do Espírito, só tem bênção, só tem vida, só tem vitória. É que nos leva para o céu. Agora eu preciso fazer essa escolha. É eu mesmo. Com entendimento, eu preciso buscar no Espírito o entendimento e buscar servir a lei de Deus, andar pelo caminho de Deus. Agora, mas com a carne, o que eu escolho? A lei do pecado. É uma escolha minha. Ah, porque o diabo me levou para isso. Ah, porque o diabo, meu irmão, é a nossa concupiscência, os nossos maus desejos, que nos tem levado para esse caminho. Há um tempo atrás eu encontrei um irmão, fazia tempo que eu não encontrava, e eu, e aí, filho, na benção? Ele, na benção, pastor, mas a tentação está muito forte. Aonde eu paro, parece que tem uma mulher olhando para mim, onde eu paro, tem uma mulher que fica me perseguindo. Eu falei, rapaz, que coisa, né? E eu falei, ele falou assim, o diabo tem colocado, essa mulher, o diabo tem colocado. Eu falei assim, e a prostituta, você acha que é o diabo que toma a mente dela? Ele falou, com certeza. Eu falei, vai lá, se a prostituta sair com você de graça, é porque é o diabo mesmo. Porque se a mente é dele, ele vai fazer sair de graça. Sai nada. A vontade, o desejo da carne, o prazer, tudo que você olha. Já aconteceu algumas vezes, né, quando a gente queria comprar um carro, e a gente coloca no coração assim, ó, vamos orar por este carro. Bom, tinha um carro que eu nunca, uma vez fui comprar um carro, não lembro agora. Eu nunca tinha visto aquele carro, mas um dia alguém falou, eu falei, vamos orar por isso aqui. Todo carro que eu olhava, eu via aquele. Eu e minha esposa, a minha filha, pai, é aquele carro. Então, por quê? Porque nós estávamos com o nosso desejo naquele carro. Então, tudo chamava atenção para aquilo. E assim, é a nossa carne. Quando eu decido a viver para a lei do pecado, mas é uma escolha minha. Eu estou lendo um texto, estou lembrando um texto aqui de 2 Coríntios, está aqui pertinho. 2 Coríntios 3:3. Não vai estar aqui, tá? Eu não passei mesmo. 2 Coríntios 3:3, me lembrei agora. Não sei se não dá, né, filha? Está aqui já? Glória a Deus, Deus abençoe, viu? Ó, já é manifesto que vós sois o quê? A carta de Cristo. Então o que nós somos? A carta de Cristo. As pessoas, quando elas olham para nós, elas lê a Cristo. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Então, queridos, a palavra de Deus, quando ela é ministrada, a palavra de Deus, quando ela entra, quando eu decido andar pelo Espírito, irmãos, essa manifestação, essa escolha, ela vem de mim, porque a palavra de Deus, ela é escrita no nosso coração. E ela é escrita com sangue. Então, quando eu venho para uma igreja,
Quando eu venho para uma igreja, quando eu venho assistir um culto, irmão, se eu não tenho um entendimento, eu saio vazio. Então, se a gente fala aqui, olha, hoje Deus vai fazer isso, Deus vai te abençoar, vamos pôr a mão, vamos pular, as pessoas, uau, tem uma revelação, tem uma pessoa aqui, que hoje ela teve um dia terrível, mas amanhã vai ser melhor. A pessoa, sou eu? Hoje as pessoas estão buscando isso, irmãos. E eu fico assim, às vezes, meu Deus, como esses caras têm coragem de falar isso, assim diz o Senhor? Como tem coragem de falar um negócio desse? Espero que seja realmente assim diz o Senhor. Mas quando nós falamos de uma palavra dessa, queridos, e nós andarmos pelo Espírito, que traz vitória, que traz vida, irmãos, parece que a pessoa sai vazia, sai triste. Mas o Evangelho é isso, meu amado, o Evangelho é andar pelo Espírito, é nós sermos a carta de Cristo. A escolha de andar pelo Espírito é sua, de mudar de vida. Hoje, irmãos, o que tem atraído as pessoas não é o Império Romano, não é as perseguições, não é as leis, não, a gente coloca culpa tudo nisso, mas o que tem atraído a igreja hoje chama mundanismo. Mundanismo. Eu quero fazer a moda do mundo a minha vida. O que tá fazendo sucesso lá fora, eu quero trazer para a minha vida, em questão de vestimenta, em questão de fala, em questão de vida, em questão de andar, em questão de tudo. Eu quero trazer para a minha vida, isso chama mundanismo. É andar segundo a carne. E o que Deus quer para nós hoje não é isso, amados. Vamos para o versículo 3 aqui de Romanos. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Bom, irmãos, o pecado ele entrou para um homem chamado Adão. E para que esse pecado fosse morto, a lei do pecado fosse morta, condenada, teria também que um homem morrer pelos nossos pecados, um homem pagar o preço, mas esse homem tinha que vencer toda a lei, ele tinha que ser um homem justo, e este homem foi Jesus Cristo. Se por um homem entrou o pecado, por um homem trouxe a graça, nos livrou de todo o pecado. Agora, a lei é como um espelho, ela tem o poder de mostrar a sujeira, mas ela não tirava. A lei, ela mostra a sujeira, ela condena, você está errado, você fez errado, você entrou na contramão, você pegou algo de alguém, mas ela não limpava, ela só condena. E Romanos 7,5 diz: pois quando éramos controlados, não somos mais. Então, quando nós andamos pela carne, quando nós éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertavam pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, olha aqui para mim, queridos. Quando éramos controlados pela carne, os nossos membros, o nosso corpo, ele atuava, nós buscávamos, dava fruto de morte. Então hoje nós não temos mais, a carne não pode nos controlar mais, o pecado não pode controlar mais os nossos desejos. Então quando eu ando pelo Espírito, a carne não pode controlar mais os nossos desejos, que davam um fruto que? Para a morte. E sabe, irmãos, aqui está falando de morte espiritual mesmo, de perder a salvação. Mas quando caminhos que levam a carne, leva a morte física, essa segunda morte, que o cristão não vai passar por ela. Então, nós não precisamos ter medo da morte, porque essa morte física, a Bíblia fala que é a segunda morte, que a primeira é a morte do Espírito, nós não vamos passar por ela. O cristão pode morrer aqui, pegando fogo, cortado a cabeça, ele não vai ver a morte, ele vai ver os anjos vindo buscar ele. Agora, tem pessoas que andam tanto pela carne, que daqui a pouco ela vai morrer. Daqui a pouco alguém vai matar. Daqui a pouco vai acontecer algum acidente, porque ela procura viver assim. Mas a Bíblia diz que éramos controlados pela carne. Hoje nós somos controlados pelo Espírito. Hoje nós damos fruto para a vida. Então Jesus ele veio
Ele pagou um preço pelos nossos pecados, para que nós hoje sejamos controlados pelo Espírito e não pela carne. Mais um versículo para nós estudarmos, talvez nós vamos parar por aqui, e a semana que vem a gente volta nesse mesmo texto. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou ler já em seguida aqui Romanos 3, 21, 22, que diz assim, ó: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção. Irmãos, nenhum homem é capaz de cumprir a lei, nenhum homem, todos são condenados perante a lei, mas Jesus, ele veio fazer justiça por nós. E deixa eu te ensinar algo aqui, queridos, para você levar para a tua vida, que é algo que eu uso. Como nós lemos aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Amados, se nós andamos pelo Espírito, você precisa orar assim: Senhor, faça justiça em Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu cometi, Senhor, me faça justiça em Cristo Jesus. É isso que esse texto está falando. Porque hoje, irmãos, ainda, Jesus, Ele é a nossa justiça. Mas um dia Ele vai vir como juiz. Então hoje os meus pecados, confessado, Ele vai para a cruz, e o Senhor fez justiça por mim. E eu não estou falando que você vai pecar deliberadamente, falar, ah Deus, me leva lá, faz justiça. Eu não estou falando isso, mas nós pecamos. Nós pecamos o tempo todo, nós tentamos buscar uma vida, tentamos melhorar cada dia, mas somos falhos. A Bíblia fala, só de eu falar que eu não pequei, já estou pecando, porque o homem é assim, por pensamento, por palavras, de repente você pecou, mas o Senhor Jesus, Ele faz justiça por nós. Então as nossas orações é: Senhor, eu tenho andado segundo o Teu Espírito, faça justiça em Jesus Cristo pela minha vida. E eu não sei qual seria a condenação, mas tudo que for sobre a tua vida, tudo que for sua condenação, Jesus já pagou um preço. Se foi sofrer, Ele sofreu. Se for ser humilhado, Ele já se humilhou. Não importa qual é a sua condenação, Jesus já pagou um preço pela tua vida. Mas para isso nós precisamos andar segundo o Espírito. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Como que eu sei? Como que eu sei se a minha vida, eu estou andando no Espírito ou eu estou andando na carne? Para aquilo que eu me inclino, para aquilo que me chama a atenção. Hoje eu estava conversando com um menino e ele falou 5 dias, ele é cristão, 5 dias, só dormi, joguei um joguinho lá e não fiz mais nada. Foi 5 dias, você não leu nem um dia a Bíblia? Não. 5 dias, você não orou nem uma vez? Não. Eu tinha falado essa palavra já preparando, falei com muito amor e carinho: filho, olha o seu cristianismo. Olha o seu cristianismo, não é pecado, mas você está inclinado, 5 dias de folga, não orar a Deus, não ler a Bíblia, não buscar a Deus, está inclinado para a carne. Se você passou o dia inteiro hoje, acordou, trabalhou, fez suas obrigações, se você não teve tempo para Deus, meu irmão, preciso te dizer, sua inclinação é para a carne, você não está andando no Espírito. Preciso te dizer isso. Eu não posso ocultar isso de você. É a palavra de Deus. Porque os que são segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Hoje nós estamos vivendo, como se diz, né, o hedonismo, em busca do prazer. Tem uma coisa que as pessoas falam: crente não bebe, mas crente come. Isso é ridículo, irmão, nós não podemos aceitar isso não.
vai no lugar porque é um rodízio, porque é algo grato, a pessoa come, isso é hedonismo, isso é satisfazer, prazer, não precisa disso, nós precisamos nos alimentar para manter em pé, mas não tem que, tem que comer, porque é rodízio, eu vou pagar. Não, queridos, prazer de comer, de beber, de tudo satisfazer minha carne, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso tudo isso. Nós não precisamos de tudo isso, irmãos. O que nós precisamos é andar pelo Espírito, nós precisamos ter uma vida santa. Nós estamos vivendo hoje a degradação do ser humano, sabe, a transformação do ser humano. Uma menina que você viu ela hoje, daqui a pouco ela é um homem. Nós temos um caso de um rapaz aí que era cantor gospel, hoje é uma mulher. Degradação do ser humano, irmãos. Sabe, o hedonismo é a busca do prazer, é a busca do prazer, nada me satisfaz. Eu busco satisfazer o meu corpo olhando o corpo de outro. Eu busco satisfazer pensando em outra mulher que eu vejo numa revista, que eu vejo em algum lugar. O meu prazer está do lado de fora, não está aqui dentro. Eu tenho que buscar prazer lá fora, eu tenho que ter algo para me satisfazer a minha carne. É algo que nós temos que pensar, meu irmão. Para onde eu tenho me inclinado mais? Para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Para quem eu me esforço mais? Para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? É o que a minha carne inclina. A Bíblia está dizendo, não sou eu não. Para os que são segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas são segundo o Espírito, inclinam para as coisas do Espírito. Então nós temos que olhar para a nossa vida. E nós precisamos tomar uma decisão. O meio é do diabo. Tem uma historinha que eu vou encerrar aqui. O rapaz estava em cima do muro. E o povo do céu lá ficava assim, aqui o inferno, aqui o céu, o cara em cima do muro. E o povo de Deus ficava, pula para cá, pula para cá. E o povo do inferno tranquilo, não falava nada. E o povo do céu, pula, vem para cá, vem para cá. Aí ele perguntou, por que o pessoal lá do céu fica me chamando e vocês aqui do inferno não? Ele falou, não, porque você está em cima do muro, você é nosso já. Com Deus é 100%, meu irmão. Com Deus é 100%. Deus não quer metade de nós. Deus não quer eu de manhã no Espírito, à tarde na carne. Deus quer nós andando no Espírito. Porque Ele pagou um preço. Ele nos dá condição para isso. O Espírito dele está presente em nós. O Espírito de Deus, Ele quer habitar em nós. O Espírito de Deus, Ele quer nos guiar. O Oliver falou do Salmo 37:5 aqui hoje no começo, assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então Ele dá todas as nossas condições, todas as condições espiritual. Agora a decisão é minha. A decisão, ela é minha, de andar pelo Espírito, de falar a partir de hoje, eu quero ter uma nova vida. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso semana que vem, de uma nova vida que o Senhor tem para nós. Talvez você veja buscar hoje um bem material e você vai levar, queridos, mas o mais importante, deixa o Espírito te transformar, deixa o Espírito mudar a tua vida. Deixa eu dizer algo para você, queridos. E eu falo isso no discipulado, já falei para várias pessoas. Se você tentar mudar sozinho, essa mudança vai durar no máximo 6 meses. Se você for bom, vai durar no máximo 6 meses. Daqui a pouco você vai voltar a ser o que você era. Eu não estou falando da gente querer mudar sozinho. Eu estou falando de você buscar o Espírito Santo. Eu estou falando de você se entregar em Deus e falar, Senhor, me transforma. Eu estou aqui para ser transformado, Senhor. É você entregar a sua vida completamente a Deus. Às vezes a pessoa ela consegue sofrer o dia inteiro, mas ela não consegue buscar a Deus. Ela sofre com família, ela sofre com tudo, mas ela não consegue ter força para buscar a Deus. Então, amados, eu quero encerrar aqui nessa noite, mas eu quero continuar a semana que vem, no versículo 6, nós vamos até o versículo 17. Eu creio que a gente acaba a semana que vem, mas tem coisas muito mais profundas aqui nesse texto. Mas não esqueça do que nós falamos, a vida através do Espírito. E se Deus está derramando essa graça sobre nós, irmãos, Ele dá favor, Ele abre o portal para que nós possamos
a viver pelo Espírito. Tire aquilo que atrapalha da tua vida. Tire, irmãos, faça um teste com Deus. E você vai ver, se não transformar, irmão, nunca mais a gente prega a palavra de Deus. Porque tudo que foi dito aqui está dentro da palavra. Amém? Vamos orar, fique de pé.